Olá, meus amigos, meus queridos, bom dia. Vamos contar mais um episódio dessa história, episódio 46, e aí vai dizer o seguinte: Reinaldo vai embora e deixa um probleminha pra mim. Ficou o carro e aí, só contar uma coisa, o Marcelo ainda não tinha chegado, e aí é o seguinte, o encarregado falou assim, Wilson, vai ter que conduzir o carro, tens carta? Falei, eu tenho, chefe, mas eu nunca dirigi na vida, fiz 3 aulas, tirei minha carta, minha vida no Brasil é só moto. Ah, se vira, desenrasca, como diz eles. Coitado do Pascoal, ele tem um problema no joelho, nós andávamos aí 5 quilômetros a pé. Tinha bicicleta, mas ele não podia andar de bicicleta, então eu ia junto com ele. E o Mendes de bicicleta. Mas foi só um dia, porque olha só o que acontece. As situações inesperadas estão aí para você achar uma saída, né? Eu sei que eu tenho a carta, mas não tenho prática. Eu nunca peguei um carro desde que tirei a carta. Falei, e agora? Deixei o carro lá. Um dia estamos indo embora, um pé d'água terrível. Começamos a andar, eu falei assim, nem ferrando que eu vou encarar esse pé d'água aí, menino. Vamos embora, vamos de carro. E eles começaram a rir, né? Os africanos rindo. Falei, vamos. Mas você falou que não tem prática isso? Falei, cara, eu não tenho prática, mas tem carta. Entra aí. Entramos no carro. Aí eu pensei, bom, vou lembrar do que eu fiz, que é as 3 aulas, e o resto eu uso a experiência que eu tenho em moto. Embreagem, essas coisas aí, eu tinha medo do carro morrer, essas coisas. Eu pensei, não, já sei, eu vou fazer o que eu fazia na moto. Meia embreagem, aquela coisa. Para minha surpresa e para surpresas deles, liguei o carro. Tem uma rotunda, que eles chamam de rotunda, é rotatória assim na frente da obra, dava a volta para ir para casa. Liguei o carro, dei a volta, bem devagarzinho. 15 ali no máximo. A única coisa que eu achei estranha foi a noção de espaço, né? Acostumado a andar de moto, eu não sabia se o carro estava queimando a faixa do outro lado, essas coisas. Enfim, fui para casa, um pé d'água que não dava para enxergar nada. Aí os meninos passando a mão no vidro, o negócio ligado, o para-brisa ligado, o limpador de para-brisa ligado. E chegamos em casa. E eles falaram, eu tenho um vídeo gravado, só que eu perdi esse vídeo que eu mandei pro Zé, meu irmão, uma vez. E ele falou assim, de todas as coisas que você já fez em Portugal, essa é a última que eu achei que você fizesse. Eu achei que você faria. Eu falei, ô Zé. Aí ele falou assim, é uma pena, né? Olha só, é uma pena você não ter carta de carro e agora, né? Que no Brasil, geralmente, quem tira a carta de moto não tira. Aqui a gente está acostumado a falar carta, né? Mas é a nossa habilitação. Aqui só fala carta de condução. No Brasil, quem tira, geralmente, carta de moto, geralmente ele tira só de moto, quase todos. A Alice foi assim. Na cabeça do Zé, a minha carta é de 93. Na cabeça do Zé, eu só tinha carta de moto. Falei, não, Zé, eu tenho carta, a minha carta é A, B, eu tenho de moto e carro. Ele falou, não acredito. Falei, viu? Mesmo aí nos meus 20 e poucos anos, não, 20 não, em 93, eu já tinha com 30 anos aí. Aí o que acontece? Eu pensei lá na frente, eu nunca quis carro no Brasil, eu odiava carro, mas tinha carta. Aí o encarregado falou, se vira Wilson, e me virei. Fiquei conduzindo, depois veio o Marcelo também conduzia, tudo com a carta brasileira. E ficou indo aí. De repente, esse foi o abacaxi que o Reinaldo deixou para mim, mas graças a Deus, tem mal que vem para bem, né? Quando eu falar que vem pro último emprego aqui, a primeira coisa que eles perguntaram, tem carta de condução? Fiquei craque aí, conduzindo rapidinho, tava craque. A gente ia almoçar, encarregado ia atrás, com o carro dele e os meninos comigo. Muito bom. Trabalhando. Eu lembrei que passou o Natal e todo mundo foi para Lisboa. Eu fiquei sozinho e o seu Antônio, o dono da casa que a empresa alugou, virou muito meu amigo. Ele me ligou. Imelhada é a terra do leitão. Vem passar o Natal com a gente. Eu e a Tina estamos aqui sozinhos. Vem para cá, vocês gostaram muito de mim.
Passou o Natal com ele, fiz até uma videochamada pro Brasil, falei com a Alice, e eu tava bem. Passei o Natal com eles, não passei o Natal sozinho. Geralmente essas coisas eu passava sozinho. Foi maravilhoso, mais amizades aí, fui andando. E aí, um dia, raramente eu ia na Dona Iraci, mas meu quarto tava lá pago. Eu falei, vou passar um fim de semana lá com Dona Iraci e seu Pedro. E ela me fala assim, olha Wilson, tem uma amiga minha que é aposentada, ela conseguiu entrar mesmo na pandemia, porque não tinha turismo. Só é de quem tinha documentação em Portugal. Isso era em janeiro, eu lembro muito bem que foi janeiro. Aí ela falou assim, dá pra você trazer a Alice. Comprei a passagem, a Alice fez tudo aqueles trâmites lá, fez exame da Covid, gastou um dinheirão, ficou com meu cunhado lá no aeroporto de Campinas, não, de Guarulhos. 2 horas lá, uma fortuna de estacionamento. Quando é na hora de fazer todas aquelas, né, os preparatórios lá para embarcar, fazer o check-in, aquela coisa toda, a menina fala assim para ela, olha, a senhora não pode ir para Portugal, não tem turismo. Todas essas pessoas que a senhora está vendo aqui são pessoas que têm documento lá ou que tem um cônjuge que tem documento. Por exemplo, se o seu marido tivesse o cartão de residência, a senhora podia ir. Ela me liga pelo WhatsApp, olha isso, e agora? A mulher falou assim para ela, eu deixo a senhora embarcar, só que lá em Lisboa a senhora vai voltar, eu tenho certeza que a senhora vai voltar. Aí ela me fala assim, e agora? O que eu faço? Falei, é melhor você voltar de São Paulo, que está em casa, do que voltar aqui de Lisboa, sendo que eu estou do outro lado e não posso te ver. Chegamos num acordo que seria melhor voltar. Voltando, ela voltou. Nós estamos em janeiro, logo eu vou falar que ela vem em junho. E como é que ela vai vir? Que Deus... Uma coisa que eu aprendi, que essas coisas de tentar fazer uma coisa antes do tempo. Tudo tem seu tempo e não dá para fazer atalhos, não tem jeito. Tudo tem seu tempo. Bom, para encerrar esse capítulo 46, vou dizer o seguinte. Um dia eu vi o Diamantino conversando com o engenheiro dele e o engenheiro falava assim, Wilson, vai para uma escola. Eu trabalhando lá não entendi o que ele falava. Umas 2 vezes ele falou essa frase. Depois ele chegou para mim e falou assim, você vai para uma escola. Eu falei, como assim, chefe? O engenheiro América pegou uma obra numa escola muito grande, fica 40 quilômetros daqui, em Branca, ainda pertence a Aveiro, nós estamos em Melhada e Aveiro. Tem Albergaria Velha, Albergaria Nova, tem Águeda, tudo isso pertence a Aveiro. Aveiro é muito grande, linda Aveiro. Fica em Branca, um pouquinho depois de Albergaria Velha. Eu também não sei onde que é, mas a gente coloca no GPS aí e vai. A semana que vem, vou chamar, aí que entra o Marcelo, vou chamar, falar pro Babo mandar um outro pedreiro, porque vai ficar você e ele nessa obra sozinho. Eu não posso ficar lá, eu vou para Alentejo. O Mendes, os outros africanos ficam tudo aqui na Emelhada. E vocês continuam morando na casa. Aí você imagina, vai ser uma viagem de 40 quilômetros para ir trabalhar e 40 para voltar. E aí, eu de carro, tenho que ficar de carro sozinho. Até o Marcelo chegar. E aí, nessa escola vai acontecer umas coisas muito legais que tem a ver com o inglês. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, chegou o Marcelo e fomos para Branca. Fomos na carrinha dele, o carro ficou na obra e não tinha ninguém que conduzia na obra. Então os africanos iam para casa de bicicleta ou a pé. O Pascoal, coitado, ia a pé porque tem um joelho ruim. Para encerrar aí, o capítulo 47 vai falar agora de Wilson numa obra em Branca, comandando a obra sozinho, eu e o Marcelo. O Marcelo é o pedreiro, mas ele lá era para reformar, aqui ele chama de remodelar, 14 casas de banho, só para tirar o azulejo e colocar. Então eu vou quebrar tudo isso, deixar tudo bonitinho e o Marcelo é que coloca os azulejos. Depois em volta, a parte externa, tinha muita coisa que tinha que picar, fazer o acabamento e depois vinha uma empresa de fora pintar. Então essa obra de Branca, eu vou ser literalmente o dono da obra sozinho. Aí o engenheiro América vai contratar um engenheiro só para dar apoio, vai lá 1 vez ou 2 vezes por semana para ver o que eu preciso, ver como é que está a obra. E aí o encarregado falou,
Você é o homem para falar com a diretora quando ela precisar falar sobre a obra. Os diretores da escola, ela é muito grande. Os diretores, os responsáveis pela escola, professores, você é o cara. Que eu não vou falar com esse povo. Ele é bem tímido, assim, não sei se tem muita instrução. Ele falou, não. Nem o engenheiro queria falar com eles. Só quando não tinha jeito que eu não conseguia resolver. É tudo o Wilson. O Wilson era o dono da obra. E não ganhava mais por isso, isso é engraçado, mas não tem problema. A vida não é só dinheiro. Encerramos aí, capítulo 47. Vamos ver o que aconteceu em Branca. Aí já está bem no fim da minha participação em obras. Eu fiquei lá mais ou menos de final de janeiro, março, abril, maio, junho. Vou ficar lá até junho, mais ou menos, para a entrada de julho. Mas eu vou contar só o que é importante. Bom, próximo capítulo, 47. O Wilson sai de Melhada, ele e o Marcelo, e vai comandar uma obra sozinho em Branca. O encarregado só passava lá na sexta-feira, vindo do Alentejo, passava lá que é caminho para ir para o Porto, para ver como é que estavam as coisas. Isso é incrível. Eu comandando uma obra sozinho e o engenheiro Pedro, que era um aprendiz aí também na área de engenharia, então ele estava estagiando lá também com o engenheiro, dono da obra, e gostava muito de mim. E falava inglês, depois você vai descobrir que ele não falava tanto inglês assim. Fica com Deus e até o próximo capítulo, se Deus quiser, que vai ser o 48. E tá acabando. Um abraço.